Muito obrigada. Eu que agradeço esse privilégio de estar aqui. Eu nasci no antigo Distrito Federal, hoje o município do Rio de Janeiro, né? Eu nasci na casa de minha avó, meus pais moravam com ela e com todos os irmãos solteiros. Isso é uma coisa que eu guardo muito para mim, porque foi um sentimento de família que eu prezo muito. Eu convivi numa casa com 22 pessoas. Minhas avós, meus tios, primas. E eu nasci na Rua do Bispo, no Rio Comprido. E lá vivi até 9 anos. Aos 9 anos, meu pai resolveu e minha mãe saírem e foram morar numa casa, eu, meu irmão, eu tinha um irmão, e meus pais, da Tijuca. E desse tempo, embora remoto, bastante remoto, eu guardo uma lembrança muito positiva do ambiente que eu vivi numa família unida. E isso foi importante na minha vida, porque eu acho que daí nasceu essa importância que eu dou à amizade, né? E a minha família. Eu tenho 7 netos, tive 3 filhos, perdi um, e tenho 7 netos e 3 bisnetas. E a minha casa é o centro da família, né? Nos reunimos toda semana, eu cultivo isso com muita importância. E isso eu acho que teve influência na minha vida profissional, não é? Porque eu sempre tive com todos os meus auxiliares esse sentimento fraternal. E fiz amigos ao longo da vida e sempre cultivei muitas amizades. Então, o princípio da minha vida está aí. Eu fui alfabetizado por minha mãe, em casa, que era professora. Meu pai era baiano, minha mãe era paulista. Eu sou carioca. E minha mãe era professora primária e me alfabetizou em casa. Quando eu fui para a escola primária, naquela época de 5 séries, eu já entrei na 2ª série, com 7 anos. E lá cursei os 5 anos, 4 anos, né, porque eu entrei na 2ª série. E no final do primário, durante 2 meses, eu participei de um curso de admissão que a professora era amiga de minha irmã. E 2 meses depois foi o concurso para o Instituto de Educação. Eu não tive nenhuma influência para ser professora. Eu escolhi por minha própria vontade e não me arrependo. Hoje voltaria tudo, né? Eu me considero uma pessoa que fui privilegiada profissionalmente e sempre na área de educação. Nunca me afastei dela. Tive um período na área social, que eu vou chegar lá depois, mais tarde. E aí entrei para o Instituto. Naquela época, o concurso de admissão no Instituto era uma coisa igual ao vestibular de hoje. Quando eu entrei, havia 250 vagas, sendo 25 para rapazes e as 225 para moços. Eu era muito pequena. Eu me lembro que minha mãe guardava a minha ficha da parte de exame, né? E eu tinha 1,24 m, pesava 26 quilos. Era uma menina. Entrei, tirei 34º lugar. E fiz meu curso ginasial, que era de 5 anos naquela época no Instituto. Eu sou um produto do Instituto de Educação. Depois tive mais 1 ano de educação complementar, que chamava-se 6º ano, e mais 2 de formação de professor. Eu devo ao Instituto a minha formação. Eu costumo dizer isso com muito orgulho. Eu sou um produto do Instituto de Educação. E comecei a trabalhar no 2º ano da Escola de Formação de Professores. Naquela época, o Distrito Federal estava com um problema de falta de professores. Então, o secretário de Educação resolveu convocar as professorandas do último ano da formação de professores e do 2º para trabalharem. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e fui trabalhar em Jacarepaguá. Eu trabalhava e voltava para a tarde do Instituto para terminar. E me formei em dezembro de 43. Ao me formar, eu fui, então, encaminhada para trabalhar
Naquela época tinha a questão da zona rural. Chamava-se Rural Campo Grande, que hoje é a Zona Oeste, né? E eu fui trabalhar na escola João Proença. Era uma viagem incrível. Veja bem, eu saí de casa às 5h30 da manhã. Minha mãe me levava até o ponto do bonde, naquele tempo era o bonde. E eu saltava no Central. Só tinha trem até Bangu. Saltava-se em Bangu e tomava Maria Fumaça para chegar a Campo Grande. Lá tomava um outro bonde para chegar à escola que eu trabalhei. Lá eu trabalhei 2 anos, 44, 45. Ao fim dos 2 anos, que era o tempo do trabalho na zona rural, eu pedi transferência. Aí acontece uma coisa, eu sempre achei que você faz a sua vida, mas há coisas pré-determinadas. Veja bem o que aconteceu. Eu pedi transferência. Pedi transferência e fui transferida para a escola Alberto Barte, no Flamengo. E no dia seguinte, para a escola Heitor Lira, no Morro do Salgueiro, na Tijuca. Eu optei pelo Morro do Salgueiro. Isso foi, a meu ver, o grande princípio da minha vida. Lá eu trabalhei 15 anos na escola Heitor Lira, como professora, subdiretora e diretora. Fiz um trabalho que eu considero um dos melhores da minha vida. Abri a escola para a comunidade. E fizemos um trabalho social. Eu costumo dizer que eu fiz ali algumas coisas que depois, anos adiante, foram coisas obrigatórias. Veja bem, eu saía da escola, né, com a merendeira e a servente, com um caderno e uma caneta na mão, e subia o morro todo para fazer um censo. Nem se falava em censo escolar. Notando todas as crianças que vão fora da escola. E trouxe todas elas para estudar. E aí o trabalho se irradiou para o morro todo. E aconteceu uma coisa muito interessante, que é também um divisor na minha vida. Em 1960, em agosto, saiu o candidato da UDN, era Carlos Lacerda, e do PTB era, não me lembro mais o nome dele, Sérgio Magalhães. E aí saiu no jornal que num sábado, dia 20 de agosto, ele ia visitar o Morro do Salgueiro. Aí eu recebi um telefonema do meu chefe de distrito educacional, dizendo que tinha recebido uma ordem da Secretaria de Educação que eu não podia receber o candidato. E eu disse no telefone, desculpem, a minha escola, a primeira coisa que eu fiz quando dirigi foi abrir o portão e mandar o guarda embora. Aqui na minha escola, qualquer pessoa entra. Eu só vou prometer uma coisa, eu não vou dizer que eu sou lacerdista. Eu tinha uma grande admiração por ele, não o conhecia. Aí eu estava fazendo recreio das crianças, eu fazia sempre recreio enquanto as professoras merendavam, e aproveitava para conversar com eles, transmitindo valores, sabe? E aí eu vejo chegar o candidato, acompanhada de várias outras pessoas, Afonso Arinos, Amaral Neto, vários políticos. E ao lado dele, porque a escola era alugada, não era própria do Distrito Federal. O morador, o dono da escola, morava ao lado, Zé Almeida Valente. Chegaram, ele entrou e disse assim, quem é Dona Terezinha Saraiva? Eu falei, sou eu. Ele falou, eu vim aqui porque em todos os barracos que eu fui, eu só ouvi o nome, o seu. Aí eu contei a ele o trabalho que eles faziam ali. Ele entrou, visitou a escola toda comigo, ficou umas 2 horas lá conversando e ouviu todo o meu trabalho. Quando ele saiu, ele disse no portão para mim, professora, se começar alguma coisa para mim, eu vou precisar muito da senhora. E foi embora. Bom, no domingo, na segunda-feira, a Tribuna da Imprensa, que era o jornal dele, estampou numa página inteira um retrato dele comigo, dizendo assim em cima,
Lacerda encontra no Salgueiro professora com seus ideais. Fui chamada à chefia do distrito e ouvi do professor Antônio Malinconi, que era o chefe. Professora, a senhora não obedeceu a nossa ordem. Nós vamos transferir a senhora no final do ano. Foi para mim uma dor muito grande, porque eu amava aquele trabalho que eu fiz. Eu considero um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha vida. Então, veja você, naquela época, eu já tinha um pendor para a área social, não é? Mas sempre junto com a educação, porque a educação foi sempre a minha meta. Quando chegou no final do ano, antes do final do ano, em outubro, a eleição era outubro, ele foi eleito, né, e ligou para mim, para a escola. Falou, professor Carlos Lacerda. Eu falei, governador, quero cumprimentar o senhor, estou muito feliz. Ele falou assim, eu vou viajar para o exterior antes de assumir, dia 5 de dezembro. Eu quero conversar com a senhora na casa do professor Carlos Flecha Ribeiro, que vai ser o meu secretário de Educação e Cultura, porque eu já tinha um compromisso com ele. Aí eu fui. Eu morava em Botafogo, na Rua da Matriz. Lá, conversando com a esposa dele, Maria Helena, que eu não conhecia, mas muito gentil. E, de repente, chegam o governador e o professor Flecha Ribeiro. Ele falou, professor, eu estou viajando, estou indo daqui para o aeroporto. Virou-se para o Flecha e disse, Flecha, ouça essa moça e faça na Guanabara o que ela fez no Morro do Salgueiro. Bom, terminado o ano, eu fiquei esperando o que aconteceu comigo, né? Que eu me transferi. Aí o Flecha me telefonou. Ele estava compondo um grupo de trabalho chamava-se Grupo de Expansão, porque quando o Lacerda começou, havia 100 mil crianças fora da escola, de 7 a 14 anos. Esse grupo era composto por 5 pessoas que foram depois, todas elas, chefes de distrito educacional. Nós trabalhamos com cada diretora de escola, com a planta da escola, e reestudando a ocupação física. E vimos também que escolas tinham área para construir salas adicionais. Só com isso, nós conseguimos botar 35 mil crianças das 100 mil dentro da escola. Bom, terminado isso, eu fui convidada pelo governador Carlos Lacerda para ser chefe de distrito educacional. Fui para Jacarepaguá. Lá trabalhei, né, de 61, 2, 3. Lá foi um trabalho muito bom também. E nessa época foi a época do censo escolar. Eu fiz o primeiro censo escolar como chefe de distrito de Jacarepaguá. O segundo eu já estava no Departamento de Educação Primária. Quando foi em 63, lá trabalhamos muito. Construímos muitas escolas novas. E um ginásio, que foi o ginásio Sobral Pinto. Eu conhecia bem ali, a área, andava muito nas escolas. E indiquei um prédio enorme, que era uma escola particular. O governo comprou, instalou o ginásio Sobral Pinto. Em 64, eu fui convidada para ser diretor do Departamento de Educação Primária. O primeiro diretor tinha sido Francisco Gama Lima, o segundo foi Antônio Carlos Azevedo, e aí o Flecha me convidou para substituí-lo. E aí trabalhei. Aí já no segundo censo e no primeiro concurso para diretora de escola. Quero aqui lembrar que a questão de concurso começou com Carlos Lacerda. Antes não havia concurso público, era só indicação política. E uma coisa muito importante, né? Porque a geração de hoje não conheceu o Carlos Lacerda. Além dele ser uma pessoa extraordinariamente inteligente, né, com uma facilidade verbal impressionante. Ele, embora político, nunca fez política no governo da Guanabara. Todos os secretários eram escolhidos por conhecer as suas respectivas áreas. Aí eu assumi o Departamento de Educação Primária e quando foi em 65, o Flecha foi indicado para ser
governador do estado, em substituição ao Carlos Lacerda. E aí eu estava em casa num feriado, meus filhos eram bem pequenos, quando eu recebi um telefonema do Flecha Ribeiro. Professora, eu estou aqui no Palácio Guanabara. A senhora pode vir até aqui? Eu falei, olha, eu não posso, porque eu dispensei a babá, eu estou sozinho com meus filhos. Ele falou, então um momentinho. Aí eu ouço a voz do Carlos Lacerda no telefone. Professor, é Carlos Lacerda. Vou quebrar o protocolo e vou convidá-la por telefone para ser minha secretária de Educação e Cultura. Eu fui a primeira mulher no Brasil a ser secretária de Educação e Cultura. Até então eu sou homem e de uma idade já mais avançada. Eu era muito jovem. Quando ele me ligou, ele disse para mim, sobre educação não preciso dizer nada, mas na área de cultura eu quero lhe pedir à senhora algumas coisas. Que a senhora, por favor, termine a obra do Teatro João Caetano. Segundo, que a senhora consiga inaugurar a Casa da Marquesa de Santos como um museu do primeiro reinado. Era uma casa linda, deslumbrante. E o terceiro é que a senhora consiga encontrar um local para colocar o arquivo da cidade. E aí eu assumi a secretaria. Esse pedaço eu faço questão de contar. Um pedaço muito bonito. No dia da posse, eu cheguei ao palácio e lá estava meu marido, minha mãe, minha professora primária, Maria Luísa Larquet, e de repente chega o governador, estava vindo de São Paulo, acompanhado de várias pessoas, e disse assim para mim, professora, só está preparada? Eu falei, estou. E aí me dirigi para o Salão Verde, que era a posse do secretário. Ele falou, não, a sua posse vai ser no Jardim do Palácio, como foi a minha. Tem mais de 3.000 pessoas aí. Eram as professoras primárias. Porque eu fui a primeira mulher e a primeira professora primária que assumiu uma secretaria de educação. Quando eu cheguei na varanda do palácio, nos fundos, eu me lembro como se fosse hoje. Já caía a tarde e no fundo um repúlcio funcionando e eu olhei, era um mar de gente. E lá no fundo, uma quantidade enorme de pessoas com uma faixa escrita: o Salgueiro saúda a sua professora. Foi talvez um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Aí tomei posse e dirigi a secretaria até o final do governo. Foi uma experiência muito boa. Aí, no final do governo, houve eleição e um dia o governador me telefonou, falou, professora, eu sei que a senhora não é política, mas eu precisava da sua ajuda. Eu queria que a senhora participasse dos comícios e de programas de televisão. Eu fui. E aí, uma coisa nova para mim, falar, né, para um público enorme nos comícios. Mas eu confiava profundamente e desejava muito que o Flecha fosse governador, substituindo o Carlos Lacerda, porque o Flecha fez um trabalho exemplar da Secretaria de Educação. Aí, terminado, né, a eleição, nós perdemos, Negrão de Lima foi eleito, e o governador me telefonou. Professora, a senhora vai ter que pedir aposentadoria. A senhora se expôs muito, né? Comícios e programas de televisão. E nesse período ele teve um problema visitando Bangu e teve um problema, um princípio de infarto. E aí ele não pôde mais comparecer às últimas inaugurações e me pediu que eu substituísse em tudo com Rafael de Almeida Magalhães, que era o vice-governador. Aí fizemos tudo. Aí eu pedi aposentadoria. E me aposentei com 40 anos de idade, porque eu tinha tempo de serviço, nunca tinha tirado licença. Então, cheguei aos 25, que era a exigência da época. Em 66, eu comecei a procurar onde trabalhar. E, por incrível que pareça, todos os lugares que eu procurei na área de educação, eu ouvia sempre o seguinte, professora,
nós conhecemos seu trabalho, admiramos muito, mas o senhor é muito ligado ao governador Carlos Lacerda. Eu fiquei sem conseguir trabalhar até março de 67. Quando foi em março de 67, eu lembrei de procurar o Hélio Beltrão, que tinha sido secretário na minha época, eu conhecia desde jovem. E ele ficou admirado de eu não ter conseguido trabalhar ainda. E me disse, por que nós não abrimos um colégio particular? Eu falei, não dá certo. Um entrar com dinheiro e o outro com conhecimento, não dá certo. Ele falou assim, olha, eu devo ser ministro. E se eu for ministro, eu vou conseguir colocar você. E aconteceu isso. Ele foi ministro, né, de planejamento, e aí me convidou para trabalhar no IPEA. Aí também outro caso interessante. Um pouco antes, eu tinha ido representando num encontro em Volta Redonda de educação. E lá eu conheci Arlindo Lopes Correia, que era do IPEA, era o coordenador da área de educação. Conversamos muito, ele conhecia meu trabalho também. E ele me disse, você gostaria de trabalhar no IPEA? Eu falei, muito. Então ele foi ao Hélio Beltrão e disse a ele, ministro, eu trouxe um nome aqui, né, para submeter ao senhor, para convidar para trabalhar no IPEA comigo. Aí o Hélio disse assim a ele, mas eu tenho um nome, é Terezinha Saraiva. Ele falou, mas exatamente esse nome que eu estou usando. Aí eu fui para o IPEA. Lá eu trabalhei de 67 até 72. Depois o IPEA, o setor de educação, transformou-se no Centro Nacional de Recursos Humanos. O Arlindo era o presidente, eu era coordenador da área de educação e o Edson era coordenador da área de mão de obra. Em 72, em 70, em 69, eu participei, nesse período do IPEA, eu participei de inúmeros grupos de trabalho representando o Ministério do Planejamento. Um deles foi o grupo que preparou, né, o esboço da Lei 5692, que seria, né, a segunda lei de diretrizes e bases na área do ensino primeiro e segundo graus. Em 69, esse grupo terminou o trabalho e assume o Ministério da Educação Jarbas Passarinho. E fomos lá entregar o trabalho. E aí ele me disse assim, professora, quando eu assumi o Ministério da Educação, eu quis muito convidar a senhora para trabalhar comigo, mas o ministro Reis Veloso não deixou que a senhora saísse do IPEA. Terminamos, eu voltei para trabalhar e tempos depois eu recebo um telefonema do ministro dizendo que ele iria me convidar para representar a mulher brasileira num seminário em Israel. O assunto era a participação da mulher no processo de desenvolvimento. Eu fiz um trabalho, foi publicado depois pelo IPEA, eu fui para Israel. Lá foi uma experiência muito interessante, né? Era esse seminário, eram 35 mulheres da Europa, da Ásia, da África e da América Latina. E depois do seminário, eu fui convidada para permanecer mais 15 dias lá, para conhecer toda a educação e cultura do Estado de Israel. Terminado isso, eu voltei. E aí ele fui ao gabinete dele agradecer, levar o trabalho que eu tinha apresentado lá sobre o Brasil. E ele, então, me perguntou assim, eu quero fazer um convite à senhora. Eu quero convidá-lo para participar do Conselho Federal de Educação. Eu falei assim para ele, mas professor, meu ministro, eu sou apenas uma professora primária. Ele falou, mas é isso que eu preciso lá. Então eu fui para o Conselho e lá fiquei 2 mandatos, fiquei 10 anos no Conselho Federal de Educação. Lá eu tinha uma visão excelente da educação no Brasil. Devo muito isso ao período do Conselho. E há uma coisa muito interessante que eu não pulei, mas que eu acho interessante contar. Em 69, abriram um concurso para escrever um livro sobre
Guia de Educação Moral e Cívica para o ensino médio. E eu me inscrevi com pseudônimo. E eu tinha um grande amigo, Dr. Ciro Vieira da Cunha, um senhor idoso, que tinha sido secretário de Educação do Espírito Santo, de Saúde, talentoso. E nós escrevemos juntos esse livro. Quando eu estava passando minhas férias fora com meus filhos, eu soube que eu tinha sido premiada. Eu e ele, né? Aí eu fui convidada para ir ao Ministério da Educação, onde estava a comissão que tinha julgado os trabalhos. E tinha um general, que era o presidente dessa comissão, Moacir. E ele disse assim para mim: professora, a senhora foi premiada no segundo lugar, porque nós discordamos de alguma coisa do livro. Eu falei: o que foi? Alguns nomes que a senhora escolheu para homenagear. Eu falei: então diga lá o que foi. Aí ele começou a dizer, e eu rebatendo. Aí eu disse para ele: olha aqui, general, ou o senhor publica o meu livro como eu escrevi, ou eu não quero esse prêmio. Eu não vou modificar esse meu livro. Ele nunca publicou. Quando Jarbas Passarinho estava como ministro, nesse dia que eu fui, que ele me convidou para o conselho, ele me disse assim: eu soube de uma história, contou. É verdade? Eu falei: é. Ele falou: seu livro vai ser publicado e distribuído em todas as escolas do ensino médio do Brasil. E eu tive essa alegria, né? Eu tenho alguns livros publicados além desse. Esse foi o primeiro. Então, do IPEA, nós fomos trabalhar na Fundação Mobral. O presidente era o Mário Henrique Simons, que era muito ligado ao Arlindo Alves Correia. Ele foi como secretário executivo e eu como secretário executivo adjunto. Foi outra experiência muito interessante na minha vida. Eu, quando professora, eu sempre quis trabalhar com alfabetização. Ali eu estava diante de uma outra experiência, né? Era a alfabetização de adultos, que eu não tinha experiência. Eu tinha de crianças. Mas, quando eu cheguei lá, o Mobral começou no dia 7 de outubro de 70. Nós chegamos em 72. E lá ficamos, né? Eu fiquei até 74, quando o Mário Simons foi ser ministro e o Arlindo assumiu a presidência do Mobral. Aí eu fiquei como secretária executiva. E viajei esse Brasil inteiro. Eu conheço todos os estados brasileiros. Né? E aí fiquei até 74. Em 74, eu comecei a não concordar muito com a direção que estava tomando e saí, pedi para sair. Fui trabalhar com Gilson Amado na Fundação Roquete Pinto. Naquele tempo chamava Centro Brasileiro de Televisão Educativa. E lá eu fiquei como assessora até final de 74. Em 74, foi criado um grupo para a passagem, né? Houve a fusão dos dois estados. Então, foi criado um grupo para poder fazer uma proposta e eu fui para o grupo de educação. A coordenadora do grupo era Mirtes Wenzel, que era minha conhecida há muitos anos. E muitas pessoas do grupo eram pessoas da minha amizade, do meu conhecimento. Desde que eu entrei no grupo, eu advogava a necessidade de que a secretaria que o município do Rio de Janeiro tivesse uma Secretaria Municipal de Educação. Naquele tempo, não havia essa figura da Secretaria Municipal de Educação, embora a Lei 5692 já acenasse com essa possibilidade, mas não existia. Mas eu defendi por quê? Porque havia uma tradição da educação no Rio de Janeiro, né? Desde o Distrito Federal, né? Município neutro antes, e depois Estado, né? Novamente o município, e não havia muito interesse por parte da coordenadora de que houvesse uma secretaria municipal. No penúltimo dia do trabalho
nesse grupo, ela disse assim para mim, então, Terezinha, senta aí e faz um esboço da Secretaria Municipal. Eu sentei com duas pessoas do grupo, Hélio Ribeiro e Leonel Bogeia da Cruz, e delineei a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, sem saber absolutamente que eu ia ser convidada para ser secretário. Bom, acabou o grupo e em fevereiro de 75, eu estava em casa me arrumando para ir para o Conselho Federal de Educação, viajava à noite, telefone toca, eu atendo, era uma voz de homem, dizendo, vê se você lembra da minha voz. Eu falei, fala mais um pouco. Ele falou assim, pois uma coisa que você vai lembrar, nós dois já fizemos comício juntos na Guanabara, com lenço azul no pescoço. Eu falei, ô Tamoio, era Marcos Tamoio, que tinha sido secretário de obras do Carlos Lacerda quando eu fui secretário de educação. Entrou na mesma época que eu entrei. Tínhamos feito uma amizade boa, mas nunca mais nos tínhamos encontrado. Ele falou assim para mim, acabei de ser convidado para ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Você é minha secretária de Educação e Cultura. Eu falei, eu estou na área federal, né? E já estou num outro caminho. Ele falou, não, faço questão absoluta que você seja minha secretária de Educação e Cultura. E foi uma felicidade muito grande. Trabalhamos 4 anos, né, o tempo de governo. E eu quero dizer uma coisa a você. Eu nunca pleiteei nenhum cargo. Eu fui sempre convidada. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. E toda vez que eu era convidada, eu dizia assim para as pessoas, ministros, governadores, prefeito, eu só tenho 3 condições para aceitar. Primeiro, prioridade total no orçamento. Segundo, nenhuma injunção política partidária. Terceiro, que eu tenho direito de escolher minha equipe técnica. E todos aceitaram essa condição. Eu quero dizer a você que eu fui extremamente bem-sucedido em todos os cargos que eu ocupei, graças a Deus. Mas essas condições é que me permitiram fazer um bom trabalho. Eu tive uma equipe que trabalhou comigo 25 anos. Para onde eu ia, a equipe ia comigo. Todas pessoas do maior gabarito e uma amizade profunda, o que era uma segurança muito grande, né? Então, é claro que todo ser é um ser político, mas eu nunca tive política partidária. Eu sou profundamente interessado em política, leio muito, acompanho, mas nunca quis. Fui convidado pelo Carlos Lacerda e por deputado Mauro Magalhães para ser deputada federal e deputada estadual. Não aceitei. Eu viajei em viagens oficiais a outros lugares, mas nunca trouxe para o Brasil as soluções encontradas para a educação desses países. Porque eu acho que o Brasil tem uma situação peculiar. Primeiro, é um país continental, né? Você comparar isso com Israel, que é do tamanho do estado de Sergipe, né? Eu acho que o Brasil tem que encontrar as soluções na sua experiência, na sua realidade. E esse ano eu recebi a comenda Alice Flecha Ribeiro, da Associação Brasileira de Educação. Foi outra comenda que me deu muita alegria, porque foi criado esse ano, na Associação Brasileira de Educação, esse prêmio. E eu e mais 2 abianas, recebemos pela primeira vez essa comenda. Ela teve para mim uma importância muito grande. Primeiro porque Alice era mãe de Flecha Ribeiro, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei, né, 5 anos. E tenho por ele uma enorme admiração. E estendi essa minha amizade aos filhos todos dele. Então eu recebi com muita emoção esse ano essa medalha. Em 69, eu estava trabalhando no Januipéia, quando eu fui convidada pelo governo americano para ir aos Estados Unidos. Quando secretária do Carlos Lacerda, eu tinha administrado uma ajuda financeira da USAID para construir 22 escolas. E isso tinha que ser devolvido depois, porque era um empréstimo.
Foi tão bem sucedida essa empreitada que eles transformaram o auxílio financeiro em doação. E aí foram me buscar no IPEA, eu já tinha passado 4 anos já. Aí eu fui para os Estados Unidos, passei 2 meses lá, fiz um curso na Universidade de San Diego e conheci toda a educação, né? E já visitei inúmeros estados, já passei 2 meses lá. Como eu disse a você, né, vi muita coisa interessante, mas eu sempre tive esse cuidado, né, de procurar para o Brasil as soluções para os problemas brasileiros. Eu viajei o Brasil inteiro em 2 situações, como secretário executivo do Mobral e como presidente da FUNABEM, depois chegar lá. Então, no conselho foi uma aula para mim. Eu tive 2 grandes escolas de planejamento no IPEA, que me ajudou muito, e de conhecimento da educação brasileira como um todo. Eu conhecia profundamente a educação do Estado, né? Mas a visão brasileira, sobretudo a parte de ensino superior, porque todo o meu trabalho foi sempre na educação básica. Foi uma experiência muito boa para mim. E convivi com brilhantes conselheiros. Então, foram experiências que me enriqueceram muito. Terminado esse período da secretaria, em 79, eu comecei novamente a procurar trabalho. E aí eu trabalhei muito rapidamente numa editora, Expressão e Cultura, e como coordenador de livros didáticos. Mas fiquei 1 ano e pouco só. Aí, ao sair de lá, eu fui convidada para voltar ao Mobral. Assumi o Mobral, Arlindo tinha saído, Cláudio Moreira. E ele me procurou, eu não o conhecia antes, me convidando para ser secretário executivo do Mobral. Aí eu vim para o Mobral novamente e o ministro Rubem Ludwig me havia convidado antes, em janeiro, para ser secretário de 1º grau e 2º do Ministério da Educação. Lamentavelmente não pude assumir, porque tinha 3 filhos aqui, né? Era muito difícil eu sair daqui para ir para Brasília. Não pude assumir. Mas depois ele, então, convidou Cláudio Moreira para ser presidente do Mobral e me indicou para ser secretário executivo outra vez. Há uma coisa curiosa na minha vida profissional. Eu fui 2 vezes tudo que eu ocupei. Eu voltei sempre ao lugar ocupado antes, que eu tinha tido. Fui 2 vezes secretária, 2 vezes trabalhei no Mobral, né? E sempre assim. 2 vezes na Fundação Roquete Pinto, 2 vezes no Conselho Federal, 2 vezes no Conselho Estadual do Rio. Eu fui trabalhar no Mobral e o ministro Rubem Ludwig, que me havia convidado antes, eu não pude aceitar. Ele pediu que eu fizesse um programa de pré-escolar. Primeiro eu achei meio estranho, porque o Mobral era para educação de adultos, né? Mas ele estava muito preocupado com a educação pré-escolar. E eu criei um programa de educação pré-escolar com características diferentes do que é a pré-escola normal, que era bem nos interiores, nos municípios de interior. Nós criamos um programa, também chamei para me ajudar uma pessoa da minha equipe, Aristeu Gonçalves Leite. E nós criamos um programa muito interessante e colocamos muitas crianças para fazer a pré-escola. Nessa época, foi que eu viajava o Brasil todo. Entendeu? Eu conheço todos os estados brasileiros nessas 2 oportunidades. Essa do Mobral, da 2ª vez, e depois na FUNABEM. Nós fizemos um modelo adaptável à realidade. Nós tínhamos núcleos e grupos. Era uma diferença, né? NEP e GAP, porque dependia da possibilidade daquele trabalho, da quantidade de pessoas, né? E, então, criamos isso, mas com os princípios naturais da pré-escola, né? Que são exatamente você preparar as pessoas para uma próxima alfabetização, não é?
porque eu sempre defendi isso, que a pré-escola é um momento lúdico, pela idade das crianças, está na idade ainda, né, de aprender brincando. Mas há várias coisas que você pode ir trabalhando com as crianças para que se preparem para depois entrar no processo de escolaridade. Terminado esse período, né, eu fui convidada pelo Hélio Beltrão, que era, eu já disse a você, um velho amigo meu, com quem eu tinha trabalhado no IPEA, para assumir a presidência da FUNABEM. Eu estava no Mobral, quando ele me ligou um dia. Falou, Terezinha, o que você acha da FUNABEM? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca, não acompanhei o trabalho, né, não sei. Você topa assumir a presidência? Eu falei, eu queria conversar com você primeiro. Aí fui a Brasília e ele me disse assim, me deu uma ideia, falou, olha, eu vou pedir a você o seguinte, aceita ser nomeada, você tem 30 dias para escrever um relatório para mim. Ou nós acabamos com essa instituição, porque ela estava muito mal, ou você levanta essa instituição. Tomei posse. E aí fiz o relatório para ele, com a minha proposta. E foi outro êxito, porque eu coloquei dentro, a FUNABEM tinha como atribuição, né, repassar recursos para as fundações estaduais que existiam em todos os estados, para atender crianças órfãs, carentes ou que tivessem praticados atos antissociais, que é o chamado infrator. E tinha um centro piloto. Eram escolas no Rio de Janeiro e 3 em Minas. Então, rapidamente eu fiz uma análise de tudo e apresentei um relatório a ele com a proposta de trabalho. E lá fiquei de 82 a março de 85. E qual foi a diferença? Eu introduzi no trabalho social a importância da educação e da cultura. Então, não só, né, eu tinha uma preocupação social, como também eu achava que tinha que ter uma base forte de educação. Porque eu acredito que a educação é o mágico instrumento para conquistas e demais de um povo. Então, eu acho que ela é exatamente a passarela para você poder educar as pessoas para a cidadania responsável. E fizemos um belo trabalho, não só no centro piloto, mas eu estruturei todas as representações, criei em cada estado, incluí uma coisa que nunca tinha havido, que era a supervisão e avaliação. Aí foi outra oportunidade de visitar todos os estados, recebida por todos os governadores, né, e visitava exatamente as instituições que recebiam recursos da FUNABEM. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor foi criada em 64 e teve um excelente presidente, que foi Mário Ottenfelder. Depois teve outros e aí estava como presidente uma pessoa do Rio Grande do Sul que não conhecia bem o assunto e estava muito mal. E a FUNABEM tinha, né, quer em termos de visualização das pessoas e da imprensa, que era uma casa de infratores. Não era. Aí fiz outro censo, né, e vi que a maioria era carente. Então, nós tínhamos, no Rio, 2 escolas só de infratores. As demais, não. Eram crianças ou órfãs ou pobres, né? E aí fizemos, uma das coisas boas que eu fiz lá, além da parte de educação e da cultura, foi introduzir a educação profissional. Eu era muito amiga do diretor regional do Senai do Rio, Roberto Boclin, e ele fez uma coisa muito boa. Ele revitalizou todas as oficinas que estavam paradas, fez uma reciclagem nos instrutores, e eu consegui fazer a educação profissional
para aquela gente que tanto precisava sair daí trabalhando, né? E fiz tudo que eu pude para tirar as crianças internas e voltar para a família. Eu sou contra o internato. Eu acho que o internato é, sobretudo para quem não tem família, não tem outro jeito, né? Mas para as crianças pobres, eu lutei muito para que eles voltassem a ser absorvidos pela família. E consegui. Outra coisa muito boa que eu consegui lá, era muito amiga também de Wilson Schwerer, que era do Pedro II, diretor. E ele aceitou receber os meus jovens no ensino médio do Pedro II. Outra coisa que eu fiz, eu abri as escolas do Rio, do Centro Piloto, para receber crianças da comunidade e botei crianças internas no sistema de educação, sabe? Então, eu fiz essa abertura e todo fim de semana eu saía no carro oficial, né, que eu tinha, para visitar as escolas do Rio, porque eu sabia que não tinha ali, só tinha os instrutores. E eu queria saber como é que estavam tratando aquelas crianças. Então, foi uma coisa muito exitosa também. Terminado isso, né, o Tancredo Neves era candidato ao governo, né, à presidência da República. Lamentavelmente, faleceu. Eu estava em Brasília, eu e os demais presidentes dos órgãos que compunham o Ministério, a LBA, o INAMPES, INSS, etc. E tal. E aí foi quando somente ele não tomou posse, ficou doente, e o presidente Sarney assumiu. E assumiu o Ministério Valdir, que tinha sido exilado na época da Revolução. E ele pediu que nós ficássemos para o dia seguinte para conversar com ele. Ficamos todos hospedados em Brasília. No dia seguinte ele chamou. Eu já tinha na minha mão o relatório dos anos que eu tinha ficado na FUNABEM. Quando chegou a minha vez, eu entreguei o relatório a ele. E ele disse para mim, pois é, enquanto a senhora estava aqui, eu estava exilado, eu calada. Eu falei, ministro, eu estou trazendo aqui o relatório desse período que eu fui presidente da FUNABEM, que eu mudei completamente a história da FUNABEM. E gostaria que o senhor tivesse a oportunidade depois de ler. Ele me despediu, nós voltamos para o Rio. No dia seguinte, era no domingo, eu recebi um telefonema na minha casa, de uma pessoa do gabinete dele, dizendo que eu me afastasse da FUNABEM. Ele afastou todos que ocupavam os cargos, sem nenhuma explicação. E mandou ele dizer para mim que eu não voltasse à FUNABEM, mas eu fui. Reuni o conselho da FUNABEM, né, e disse, eu estou vindo aqui, aconteceu isso, estou me afastando. E assim terminou o período, né, de 85. Aí eu fui convidada para trabalhar pelo doutor Arthur Donato no SESA. Eu assumi a diretoria de desenvolvimento social, encarregada da parte de educação, assistência social, saúde, alimentação. E lá fiquei de 85 até 90. Em 90, um grande amigo meu, que tinha sido secretário de Educação Municipal no Rio Grande do Sul, Frederico Lamáquia, veio trabalhar naquele tempo chamava-se Fundação Roquete Pinto, e me convidou para assumir a diretoria de tecnologia educacional. Eu fui ao doutor Arthur Donato e pedi, né, que eu queria me afastar. Ele falou assim, eu vou ceder a senhora, porque eu não quero que a senhora deixe de trabalhar aqui. Aí eu fui trabalhar. Essa foi outra experiência muito interessante. Lá, quando começou o governo Collor, nós fomos chamados para uma reunião, eu representava a Fundação Roquete Pinto, que ele queria, o ministro era o Carlos Chiarelli, ele queria que fosse criado um programa interativo de educação. E coube a mim, né, a oportunidade
de criar o primeiro programa interativo de televisão para fazer o aperfeiçoamento de professores primários. Inicialmente, eu chamei esse programa, sugerido até por Fernando Barbosa Lima, de Jornal da Educação, edição do professor. Depois eles foram chamados de Um Salto para o Futuro, que existe até hoje. Foi uma experiência muito interessante. Nós conseguimos, em 3 anos, fazer reciclagem de 1 milhão de professores primários em todo o Brasil. O programa era assim. Havia um programa ao vivo, com professores que eu convidei. Era dirigido por professores primários. Antes do programa, nós criamos em todos os estados núcleos para receber presencialmente os professores como orientadora. Então, eles assistiam o programa. Na segunda parte, eles faziam perguntas para os professores responderem. E depois de terminado o programa, eles continuavam mais 1 hora mandando perguntas via fax ou telefone, com os professores que estavam numa sala perto do meu gabinete. Então, durante mais 1 hora, havia a possibilidade de fazer perguntas e de receber respostas. E foi um êxito muito grande, né? Nós conseguimos uma coisa extraordinária e depois esse programa passou para o Ministério da Educação, né? Ainda existe até hoje. E foi o primeiro programa interativo no Brasil de educação. Eu sou uma pessoa que considero muito importante a educação à distância, mas eu acho que a presença em alguns momentos é muito importante, né? Então, quando eu criei o programa, eu criei assim, né? Em que havia as salas dos estados, né? Criei uma coordenadora em cada estado e tinha uma orientadora dentro de cada sala. Então, eles assistiam o programa ao vivo, depois ajudavam a formular as perguntas. E antes do programa, nós mandávamos um jornal feito pelas professoras para lá. Eles reproduziam, naquele tempo não tinha essa facilidade, né, que tem hoje. A tecnologia mudou tudo. E eles, então, tinham na mão a matéria que ia ser apresentada e faziam as perguntas baseadas naquilo que eles tinham aprendido. E o resultado foi muito bom, muito bom. Tanto que o programa continua até hoje na grade, na televisão do MEC, né? Bom, terminado isso, em 95, eu fui trabalhar como assessora do Departamento Regional do Senai. E lá eu fui com a missão de criar um centro de educação à distância. Deixei criado lá. De lá, eu vim para Mamute Rio. Vim ser assessora de Cleide Ramos, que foi uma excepcional presidente da Mamute Rio, que tínhamos sido amigas e colegas no Mobral. E fiquei na Mamute Rio até 90, vim em 98 e saí em 2000. Aí fui para a Fundação Sejam Rio. Eu já tinha passado pela Fundação 2 ou 3 vezes, mas tempos muito pequenos, com outras atividades. Aí, indo para lá, como assessor do presidente, ele me deu a incumbência de tentar fazer um programa social, um projeto social da própria Funabem, da própria Fundação Sejam Rio. A Fundação Sejam Rio, desde que foi criada, ele tinha uma grande, que foi presidente, né, até hoje, ele tinha uma grande importância, ele sabia da responsabilidade social. Então, o primeiro programa social que ele fez foi, logo começou a Fundação Sejam Rio, de Bolsa de Estudos, que existe até hoje. E ele, a partir de 2000, ele começou a dar recursos financeiros para algumas ONGs que tinham projetos. Mas em 2003, ele quis fazer o seu próprio projeto e convidou para isso meu filho, Cláudio Saraiva, que tinha uma grande experiência de planejamento e de área social, embora fosse engenheiro, nunca trabalhou na engenharia,
trabalhou sempre em educação, planejamento e na área social, para conceber esse programa. Esse programa chama-se Apostando no Futuro. E acabou de completar 15 anos. E o Cláudio criou um programa com uma modalidade, uma metodologia inovadora. Por que inovadora? Primeiro, ele defendia de que você não deve dirigir o programa para ser executado em comunidades de baixa renda só para crianças, adolescentes e jovens que devem ser o público-alvo, mas que deve estender isso para a família. Porque ele acha que se você tem um público cativo, você não consegue pegar a comunidade como um todo. Então, o que ele fez? A Sejam Rio fez primeiro o que nós chamamos de uma análise situacional, um diagnóstico, para levantar a verdade, né? Conhecer melhor as 4 comunidades. Foi o professor Serpa que escolheu as comunidades. Elas ficam em torno da sede. Chama-se Paula Ramos, Vila Santa Alexandrina, Parque André Rebouças e Escadaria. Eles ficam exatamente em torno da sede da Sejam Rio. E aí ele defendia também que o público que ia receber o benefício tinha que ser protagonista, tinha que ser sujeito e não objeto. Então, primeiro ele se aproximou da Associação de Moradores, de líderes locais, para explicar qual era a nossa proposta. Aí fizemos a análise situacional. E nessa análise ele incluiu uma pergunta que foi definitiva. O que vocês querem com prioridade? O projeto não foi imposto. Ele foi escrito para responder aquilo que eles pediram. E eles responderam. Documentação civil, tinha muita gente sem nenhum documento. Atendimento a crianças de 2 a 5 anos. Atenção preventiva a crianças e adolescentes de 6 a 14. Esporte, lazer e cultura para todas as idades. Qualificação profissional para jovens. E veja você que interessante. Informações de interesse da comunidade. Com isso, ele descreveu o projeto. E implantamos. Começou no dia 1º de setembro de 2004. Completou agora 15 anos. E é um sucesso esse programa. É um programa vitorioso. Ele é todo financiado pela Fundação Sejam Rio. E foi criada, então, uma coordenadoria de projetos sociais que eu assumi. E quando meu filho faleceu, ele já tinha implantado o programa, eu assumi também a coordenação geral do programa, o que até hoje eu continuo. Ele criou, né, a metodologia era essa. Primeiro, ouvir o que eles queriam. Segundo, supervisão diária, para ver se a qualidade das atividades estavam dentro daquilo que se espera. Terceiro, a avaliação periódica. Quarto, né, financiamento integral da Fundação Sejam Rio. Não tem nenhuma conotação política, não tem recursos de lugar nenhum a não ser da Fundação. E é um programa bastante oneroso, mas muito vitorioso. E assim, aí começou o problema de espaço. Não havia, né, na comunidade um espaço para se poder fazer dentro da comunidade. Então, a Sejam Rio alugou as dependências excelentes de um clube ginástico desportivo que fica perto, entre a Sejam Rio e as 4 comunidades. E lá nós trabalhamos. Né? Tem piscina, tem quadra de tênis, tem futebol society, tem um ginásio polivalente enorme. E nós temos, então, pagamos um ano uma mensalidade a esse clube e trabalhamos de segunda a sexta-feira, que sábado e domingo são os sócios. Trabalhamos de 8 da manhã às 5h30 da tarde. E na sexta-feira, só de 9 a meio-dia. Lá nós desenvolvemos inúmeras atividades. E a outra metodologia que o Cláudio indicou é que nós não íamos fazer as atividades, nós íamos contratar ONGs com experiência notáveis para desenvolver as atividades.
até porque nós íamos fazer supervisão. Então, não cabia né, ser professora e mais. E no Sejam Rio não tinha pessoas com o perfil que nós precisávamos. Nós criamos a Brinquedoteca, né, que atende crianças de 2 a 5 anos, atende umas 70, 80 crianças, tem pela manhã e tem à tarde. As ONGs que hoje trabalham conosco são a OMEP, que é uma instituição internacional, né, a seção do Rio de Janeiro, e a ONG Solazer. A OMEP foi encarregada da brinquedoteca das crianças e criou o grupo de mães e jovens artesãs. São mulheres da comunidade, mães ou não, das crianças da brinquedoteca, que fazem oficinas artesanais. Além das oficinas, elas tem um projeto, né, Mulher na Cultura, em que a gente oferece cursos para elas. E elas têm como finalidade a geração de renda. Elas produzem as coisas e vendem, então melhora a renda familiar. Então, são as duas, né? E tem a Solazer, que faz a parte de reforço escolar, que atende de 6 a 14 anos. Atende 80 crianças e adolescentes. Estudam num turno e frequentam o reforço no outro. Fazemos um trabalho integrado com as escolas do município, né? A nossa coordenadora pedagógica e a nossa assistente social, elas visitam periodicamente as escolas para saber como é que eles estão se comportando lá, se estão sendo frequentes, estão sendo assíduos, como é que está o desempenho deles. E temos uma cópia dos boletins, que a gente então trabalha em cima disso. Para você ter uma ideia, nesses 4 últimos anos, nunca perdemos uma criança de reforço que não fosse promovida ao ano escolar seguinte. Mas não é só essa parte, né? Nós temos uma biblioteca, né, em que nós trabalhamos muito o hábito de leitura, e eles fazem, no reforço escolar, eles fazem roda de leitura uma vez por semana, e temos a assembleia, que são eles, as crianças e adolescentes, escolhem um assunto e têm liberdade de vez ou voz para falar. E temos aniversário deles, né, festa de aniversário. E temos, na parte de esporte, lazer e cultura, uma infinidade de atividades. Natação, sabe? Tênis, voleibol, futsal, inúmeras. Temos a Oficina do Pensar, que eu criei o ano passado, para ajudar a parte de redação, de frequência, né, verbal. Temos oficina de artes, temos inúmeras atividades. E temos, então, a qualificação profissional. Nós já conseguimos empregar mais de 200 pessoas. Fora desse clube, nós temos ainda 2 espaços fora do clube. O primeiro eu consegui, depois de muito tempo, alugar uma lan house. Aí eu faço a parte informática. Tem instrutores, eles fazem a parte informática. Anualmente tem a formatura deles, né, com diplomas, várias modalidades, né? E temos o Cine Apostando no Futuro, porque não há cinema nenhum no Rio Comprido, que funciona num belo auditório do CAP UERJ. E quando meu filho criou o projeto, ele teve a ideia de ter os voluntários, instituições voluntárias que apoiassem o projeto sem receber nada pontualmente. Então, o CAP UERJ foi um dos primeiros logo que se filiou a nós. E temos a ajuda da Folha Dirigida, porque nós criamos um jornal chamado O Progresso, que está na 53ª edição. E quem publica o jornal, quem edita, é a Folha Dirigida. 800 exemplares trimestralmente, que são distribuídos pela Associação de Moradores em todas as casas da comunidade. Nós temos um comitê editorial, um conselho editorial que eu presido, e composto pelo pessoal da minha coordenadoria, que são só 3 pessoas. Mas trabalham com uma grande,
né? União e ideia de entender isso, né? Que trabalhar com social, você tem que ter realmente, né, uma queda para isso, né? Então, veja bem, na qualificação nós fazemos gratuitamente, eles fazem cursos no SENAC, tem cursos no CIEE, Conselho de Integração Escolas, na Pro Aprendiz. E, né, só na SESC Rio nós temos 25 jovens por ano com carteira assinada, salário, né, de 4 horas de trabalho, e são distribuídos em vários setores da SESC Rio. E desses todos que já passaram por lá, nós já conseguimos colocar 5 como funcionários da SESC Rio, pela performance deles, pelo interesse, assim. Temos gente empregada em todos os lugares que você possa imaginar, depois de passar, né, por isso. Nós já ganhamos mais de 250 pessoas jovens para trabalho. Nessa época, com tanta dificuldade, né, tem sido uma vitória muito grande. E a parte de esporte, lazer e cultura tem muita coisa, teatro, cinema, né? Temos mas muita coisa, coral, percussão, temos a bateria, sabe? Meu filho dizia uma frase que é muito importante na área social. Você não consegue superar os problemas sociais. É difícil. Mas você pode ter ganhos sociais que vai acumulando. Nós já conseguimos muitos ganhos sociais no projeto Apostando no Futuro. Autoestima, solidariedade, sabe? Valores, deveres, direitos. E agora estamos começando um programa especial sobre a parte de conhecimento do corpo e sexualidade, porque começamos a perceber algumas dificuldades e temos muito cuidado com a gravidez precoce. Então, estamos iniciando agora esse trabalho. E essa é a minha última contribuição, em que eu continuo trabalhando, né, e levando adiante o ideal do meu filho e o desejo do SERPA de ter um excelente projeto social. Essa é a minha história. Hoje, eu acho que os educadores, de modo geral, estão muito preocupados com a educação para o futuro, porque o avanço tão rápido da ciência, tecnologia e informação estão mostrando que daqui a algum tempo inúmeras profissões não existirão mais e novas profissões chegarão, né? E como prever esse futuro é muito difícil, né? Mas, de qualquer maneira, você pode ter ideias, mais ou menos, do que deve acontecer. E sempre que eu trabalhei em educação, eu sempre pensei nisso. E sempre me preocupei em ter um tipo de educação que pudesse preparar as pessoas para viverem no futuro. Não só como profissional, mas como pessoa, né? Eu tenho uma facilidade enorme de conviver com meus netos e com minhas bisnetas agora. Porque eu sempre tentei, né, aquilo que eu aprendi que é permanente, que são os valores, né, ética, moral, são constantes. Qualquer que seja o futuro, você precisa ter isso. E hoje existe uma coisa que tem que estar dando muito valor, são as habilidades socioemocionais, né? Você precisa ter algumas características que você possa reagir, que você possa ser uma pessoa crítica, que você possa ser uma pessoa empreendedora. Isso são coisas muito boas que ajudarão em qualquer futuro, não é? Muito obrigado a vocês por contar minha vida aqui, né? É uma vida longa, mas, graças a Deus, muito bem sucedida. E eu amo o trabalho que eu faço.